E para falar sobre o caso do soldado da Polícia Militar que confessou ter estuprado e matado uma jovem de 18 anos aqui em Maceió. Detalhe é que após a divulgação da foto dele, outras 3 vítimas já apareceram para denunciá-lo e a polícia já investiga pelo menos 11 novos casos. Eu fui até Marechal Deodoro e trago os detalhes a partir de agora. Ser preso acusado de ter assassinado a jovem Aparecida Rodrigues Pereira, de 18 anos, e de ter tentado matar Agnísio dos Santos, de 24 anos, o PM Josevildo Valentim dos Santos Júnior está sendo suspeito de pelo menos mais outros 11 crimes de estupro. Depois que a foto do PM Josevildo Valentim foi divulgada e depois que ele mesmo confessou ter cometido pelo menos um outro estupro aqui na cidade de Marechal Deodoro, não param de aparecer vítimas na delegacia da cidade. O delegado Leonan Pinheiro já identificou pelo menos 11 casos de estupro realizados entre 2013 e 2014, época em que o policial estava lotado no batalhão aqui da região. Dentro desse período, nós analisamos os crimes de estupro. E dentre os crimes de estupro, analisamos aqueles que tinham o mesmo modus operandi, ou seja, foram praticados da mesma forma. Indivíduo com a mesma característica física, a mesma complexão física, cor de pele, cabelo, olhos, a descrição, e também com arma em punhos. Então, com esses 11 boletins de ocorrência que foram selecionados, nós passamos a trabalhar sobre eles e assim tentar dar seguimento aos respectivos inquéritos policiais, para que, identificando as vítimas, nós possamos dar a punição adequada a esse criminoso. 3 vítimas já foram ouvidas. Nesta quinta-feira, uma inclusive reconheceu o retrato falado, feito na época e que muito se assemelha ao PM. Além do boletim de ocorrência, onde ela descreveu minuciosamente como se deu o fato, do mesmo modo que as demais vítimas, essa vítima que veio hoje aqui depor, ela também fez à época um retrato falado. E é possível vislumbrar, através desse retrato falado, a visível semelhança que tem com esse policial militar, o que já nos leva inclusive mais a crer que efetivamente ele praticou também esse delito. O caso que resultou no retrato falado aconteceu em 2016, na Praia da Sereia, litoral norte de Maceió. Detalhe é que foram 2 irmãs, uma menor de idade na época. A mais velha lembra como tudo aconteceu. Ele estava no ponto de ônibus e aí ele chegou já parando com uma arma e pedindo já para a gente entrar no carro. E aí a gente entrou, ele botou a gente no banco de trás, botou a menina para o outro lado, deitada, e eu para o outro. Quando eu estava para o outro lado, na visão, para olhar para a lateral assim, eu fui a quem mais vi ele. A gente foi pegar ali no mirante, na Sereia, e como a gente estava vendo de cima, assim, quando passava os postos, as placas, a gente percebeu que estava indo para o bairro da Saúde. Ele entrou e foi entrando até os canavial. Enquanto ele estava com uma do lado de fora, com a arma, ele mantinha a outra presa dentro do carro. E filmava também tudo, porque ele dizia que se a gente fosse fazer alguma graça, denunciar, a gente perguntava se ele ia matar a gente, ele dizia que se a gente ficasse falando muito, ele ia. Segundo ela, o PM teria feito mais outras 2 vítimas na região. Não foi só eu, nem a minha irmã. Teve mais 2 garotas também, do mesmo bairro que eu, que foi do mesmo jeito. Hoje, ela quer justiça. Eu espero que a justiça seja feita, só isso. Essa é uma das novas vítimas, inclusive não tinha falou hoje pela primeira vez. Esse caso aconteceu em Maceió. Então veja, a polícia está investigando pelo menos 11 novos casos e a maioria deles aconteceu entre 2013 e 2014, época em que o PM trabalhava no batalhão de Marechal Deodoro. Depois ele foi transferido. E esse caso que a gente acabou de acompanhar agora, aconteceu em 2016, em Maceió já. As 2 vítimas, eu falei as 2 vítimas. Esta que falou que na época tinha 18 anos e a irmã dela, que tinha na época 16, menor de idade. As 2 foram abusadas sexualmente, segundo ela, reconheceu inclusive pelo policial militar que está preso e que tinha assumido apenas um outro estupro, além da Aparecida que ele havia matado.
Mas continua o caso, viu? Porque uma outra mulher, que se diz vítima também do PM, prestou o depoimento também já na delegacia de Marechal Deodoro, e a gente conversou com ela, e esse já é um outro caso que aconteceu em 2013 e também em Marechal. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter achado ele em 2013, aquele caso da menina que ele estuprou e matou não teria acontecido, né? O relato é de mais uma vítima de estupro que teria sido cometido pelo PM Josevildo Valentim entre 2013 e 2014, quando ele era alotado no batalhão da Polícia Militar de Marechal Deodoro. O crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2013. Na época, a vítima tinha 18 anos e estava sozinha em casa, no momento em que a mãe foi levar a irmã para a escola. Alguém bateu na porta. Ela foi abrir e foi surpreendida por um homem armado. Eu estava em casa, minha mãe tinha acabado de sair por volta de meio-dia e foi quando bateram no portão e eu de pronto atendi. E assim que eu abri o portão, já vi a arma e a voz me mandando entrar, virar e entrar. E me levar até o último cômodo da casa. Aí foi lá onde ele me amarrou, procurou por uma suposta arma dentro da casa. E depois que procurou e consequentemente não achou, ele voltou e cometeu o estupro depois de ter procurado a arma. Eu perdi a noção do tempo. E acredito eu que demorou entre 12 horas e as 13h30, mais ou menos por aí, até pelo horário que a polícia chegou lá para averiguar toda a situação. Depois que aconteceu, você veio para a delegacia, enfim, depois a polícia chegou a investigar esse caso de estupro seu, mas não deu em nada assim nesses últimos 6 anos? A gente fez todo o procedimento que deve ser feito nessa situação. A gente veio à delegacia, foi ao ML, foi na Santa Mônica para tomar todas as providências necessárias. No tempo foi investigado, teve total apoio tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Foi algo que a gente sabe que houve realmente o trabalho, mas não foi encontrado nada. Ao ver a foto de Josevildo na TV, acusado de ter assassinado a Aparecida, a vítima resolveu voltar à delegacia para dizer que o reconhecia e que agora esperava que a justiça fosse feita. Então eu espero que a justiça seja feita, e algo que eu não pude evitar há 6 anos atrás. Então hoje a gente está aqui para tentar evitar que outros casos aconteçam também, né? Justiça é a sua esperança, né? Que agora que aconteça e se outras pessoas por acaso tiveram também, sofreram com isso, você recomenda para que venha a polícia para denunciar, para relatar também, não pode ficar calada, né? Isso, a gente sabe, a gente tem nomes de pessoas que foi vítima deles, mas não quer vir à delegacia, e desde ontem a gente faz o pedido que venha à delegacia. Não pense que hoje você está bem e é por isso. Numa situação dessa, a gente não deve pensar só em nós mesmos, né? Temos que pensar no próximo. Como eu falei, se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito justiça em 2013, aquela menina hoje estaria viva, né? Até agora, o PM só confessou ter cometido um outro estupro aqui na cidade de Marechal Deodoro. Ele teria acontecido na Praia do Francês. Ele abordou uma jovem que descia de uma van. Teria levado para a Barra Nova, onde teria cometido o estupro. O tio da vítima, inclusive, já foi à delegacia. A vítima deve ser ouvida na semana que vem. Pois é, as investigações continuam. Eu conversei com o delegado Leonan Pinheiro, inclusive ele falou o seguinte, que desses 11 casos, 8 vítimas ele já conseguiu contactar. E dessas 8 vítimas, essas 8 serão ouvidas. 3 já foram ouvidas, outras 5 devem ser ouvidas até a semana que vem. E aí você pergunta a diferença, mas de 8 para 11 ainda faltam aí 3 vítimas. Por que essas 3 ainda não tiveram esse contato? Segundo o delegado, algumas das mulheres que até chegaram a fazer o boletim de ocorrência esperam, às vezes, não querer voltar ao assunto, né? Voltar a relembrar. Realmente a situação é terrível, né? Você ser estuprada, imagina só a situação, e você ter que conviver com aquilo, ter que superar aquilo. Alguns casos aconteceram há 5 anos atrás. Então, algumas dessas vítimas, ele até falou que já vai tentar entrar em contato, mas algumas preferem não voltar à delegacia, nem voltar a contar e relatar o que aconteceu.
Por enquanto, 11 casos. A gente pode colocar novamente aquele retrato falado, está naquele outro VT, na matéria anterior, né? Que tem um retrato falado também, que foi da vítima, que aconteceu aqui em Maceió, né? E graças ao retrato falado, depois que a foto do policial foi divulgada, por isso que é importante frisar, independente se ele é policial militar ou não é, mas ele é um suspeito. Inclusive, ele já confessou ter cometido o crime contra a Aparecida, não é? O estupro e assassinato, e confessou ter cometido um estupro em Marechal Deodoro. A partir da divulgação da foto, e é independente do suspeito, se ele é acusado ou não, e aí a justiça é que vai decidir, né? Mas é importante haver divulgação e não haver a omissão nem do nome, nem da foto, porque a partir do momento que ele está sendo investigado, e é um caso que as pessoas podem denunciar, não é? É preciso aparecer a foto para que as pessoas possam identificar como essas mulheres estão aparecendo aí, estão indo à delegacia. Se você não se sente segura de ir até a delegacia, né, de repente aconteceu alguma coisa com você ou com algum de seus familiares, você pode ligar para o Disque Denúncia, né, através do 181. A gente vai continuar acompanhando o caso. Tá? O PM, só lembrando, ele está preso, acusado da morte da jovem Aparecida, de 18 anos. Ele está preso, inclusive, aqui em Maceió. Essas novas investigações de estupro, né, o suposto estupro contra essas outras 11 jovens, esses casos estão sendo investigados pela delegacia de Marechal Deodoro, porque o PM trabalhou no 5º Batalhão de Marechal Deodoro, entre os anos de 2013 e 2014, tá? Então, se você tem mais alguma informação, quer fazer alguma denúncia, o telefone é o 181 e nós vamos continuar acompanhando esse caso.